Bom dia, meus irmãos. Bom dia, Espírito Santo. Peculiar, né? Não quer transformar essa experiência em uma experiência subjetiva. Mas se o Espírito de Deus é uma pessoa, você já cumprimentou Ele hoje? Então vamos juntos? Bom dia, Espírito Santo. Louvado seja Deus. Eu quero ler um texto com você. João capítulo 14, verso de número 16. João 14, verso 16. Cumprimentar os nossos amigos que nos ouvem pela internet, os irmãos que estão aqui presentes, e louvar a Deus por essa oportunidade e atitude da igreja também. João 14, 16 está escrito: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em nós. Amém. Amados, quando falamos da ação, da presença e da pessoa do Espírito Santo, a primeira coisa que me vem à mente ou que nos vem à mente, é que quando há um avivamento na igreja, e de fato existe esse desejo, nós desejamos por um avivamento na igreja. Eu acredito que todos que estão aqui presentes, em algum momento da sua vida já oraram pedindo: Deus, aviva a minha igreja, aviva o seu povo. Mas ao longo da história bíblica, nós entendemos que o verdadeiro avivamento não é a igreja trabalhando para Deus, mas é Deus trabalhando na igreja e para a igreja. Eu não quero me aprofundar muito nesse assunto hoje, o tempo não nos permite. Mas se você perceber bem, nós temos dificuldade, né? Para explicar a ação do Espírito Santo entre nós. Eu não me recordo de nenhum culto aonde nós não tenhamos citado a presença do Espírito e pedido a Ele que nos ajude, que nos fortaleça, que conduza o culto, que abençoe o pregador, que unja a mensagem. Todos os cultos nós pedimos para que o Espírito Santo traga esse avivamento em nós. Mas nós temos dificuldade no dia a dia de explicar qual é o papel desse Espírito de fato em nós. O apóstolo João, lá em 1 João, no capítulo 5, verso 7, ele está falando a respeito da eternidade. E ele diz que acerca destas coisas, a eternidade, são três que testificam nos céus: o Pai, a Palavra e o Filho. E essas três palavras estão em letra maiúscula: Pai, Palavra e Filho. Ele está dizendo que a ação de três. Eu confesso que quando eu era muito jovenzinho, e temos aqui pastores e irmãos que devem ter passado por isso, eu arrastei o João Batista para a ilha de Patmos. Eu era muito jovem, 14, 15 anos na fé, e eu pensei que só tinha um João. E nós sabemos que são pelo menos dois que têm características distintas. O João apóstolo, ele fala a respeito do Pai, da palavra que é o Filho, porque ele explica lá em João capítulo 1, que a palavra é o verbo, e o verbo era Deus, estava com Deus.
Ele fala sobre a Trindade ali. E por que nós temos às vezes tanta dificuldade em lidar com a Trindade? Todos nós somos oriundos de uma religião que tem como pai Abraão. Abraão é pai das 3 maiores religiões do mundo: cristianismo, judaísmo e islamismo. E tem uma peculiaridade, as 3. Todas adoram a um só Deus. Mas como explicar? Porque o cristianismo agora vem falando a respeito de um só Deus, mas que se dividiu ao longo da história humana para realizar essa obra maravilhosa da redenção. E eu confesso, quando cheguei aqui, cheguei junto com o pastor Maurício. E eu vim orando pelo caminho e falando: Senhor, como que eu faço para explicar isso de forma tão rápida? E eu quero que você faça um exercício comigo. E eu quero que você imagine Deus sendo o arquiteto dessa igreja aqui. Deus construindo essa igreja. Cada vigamento, cada coluna, cada alicerce no seu devido lugar. Aí vem o Filho, que vai construir essa igreja. Vai colocar tudo exatamente no lugar onde está. Vai ornamentar essa igreja e vai edificar essa igreja. Então o Pai é o que arquiteta, o Filho vem é aquele que constrói. E o Espírito Santo, o que ele faz, irmãos, é aquele que dá vida. Porque aqui só tem vida se você estiver presente. A obra de Deus, a obra redentiva do Senhor, só tem vida porque o Espírito Santo, ele veio habitar em nós. E foi Jesus que disse isso aqui, tentando explicar isso aos seus discípulos. Imagine, não era melhor se Jesus ficasse conosco? Seja sincero, Jesus inicia o seu ministério, é morto, é crucificado, ressuscita no 3º dia. Seria tão bom se ele ficasse, não é? Seria tão bom se ele ficasse conosco. Acabariam todos os problemas? Talvez sim. Mas Jesus está explicando uma questão aqui. Eu preciso ir. Se eu não for, o Consolador não vem. Você sabe o que eu aprendo com esse texto, irmãos? Que muitos de nós que estamos aqui, muitos que estão nos ouvindo, hoje talvez não precisem da cura de Jesus, mas precisam do consolo do Espírito Santo. Muitos não precisam do pão que é e foi multiplicado, mas precisam do conselho do Espírito Santo na sua vida. Nós precisamos, irmãos, aproveitar esses próximos dias e pedir ao Espírito de Deus que não somente faça morada em nós, mas que nos torne um instrumento genuíno nas suas mãos. Irmão, você consegue visualizar a sua vida antes da presença do Espírito Santo? Você consegue imaginar como você era antes da presença do Espírito na sua vida? Nós só estamos aqui hoje não é para cumprir uma programação de uma agenda da igreja. Foi o Espírito Santo que moveu a nossa liderança, a igreja no Brasil e no mundo, a estar buscando esse reavivamento, que eu repito, não vem de nós, é de Deus para nós. Por isso, irmão, não terceiriza aquilo que Deus quer fazer através de você. Eu vou contar uma pequena história aqui. E eu confesso que eu relutei muito para falar. E se eu tivesse sentado aí no seu lugar, eu também diria: será que é possível? No ano passado eu fiz a semana de oração lá na igreja do Cidade de Salvador. Foi uma bênção, graças a Deus. E eu me lembro que nós chegamos no 4º dia da semana de oração. Terça-feira. Sábado, domingo, segunda, terça. E eu entendi que tem 2 formas de você empobrecer aqui no Brasil.
A primeira, não aconteceu comigo, mas eu tenho amigos. A primeira é se separar. Separação traz empobrecimento. A segunda é mandar filho para colégio interno para fazer faculdade de teologia. Você vai para o céu, viu, irmão? Vai ganhar um beijo da esposa depois do culto. E o meu filho foi. E eu não sei se você sabe que a faculdade de teologia é muito cara. Muito cara. Nós tivemos que pagar em dia 10 de outubro R$ 7.500. Torcemos o rabinho da vaca e não sobrou quase nada do irmão Cláudio e da irmã Patrícia. O que eu vou dizer agora é para a glória de Deus, viu? Tem que ficar muito claro isso. Quarto dia da semana de oração. Saí da Novo Tempo, fui para casa, tomei um banho, saí correndo, cheguei na igreja. 6:50. E fui clamando pelo caminho, porque eu estava com um problema. E sabe qual era? Falta de combustível no carro. Só que eu não falei nada. Fui para a igreja. Consegui chegar na igreja, glória a Deus. Para mim já estava bom. Na hora de ir embora, eu falei, bom, voltar vai ser outra história. Eu me lembro, irmãos, que eu me lembrei de um verso bíblico. Está lá em Romanos, no capítulo 8. Onde Paulo diz assim, que o Espírito Santo, ele intercede por vós com gemidos inexprimíveis, porque vocês não sabem orar. Vocês não sabem com que palavras se expressar a Deus. Então, quando vocês falam, é como se o Espírito descodificasse e dissesse, Senhor, Ele quis dizer isso, Ele precisa disso aqui, nem mais e nem menos. Todo mundo conhece a cidade de Salvador, é uma banguela quando volta, né? É um morrão. Eu joguei o veículo no morrão. E vim embora. O carro chegou até o Semar, o novo mercado que tem ali. E eu me lembro que eu olhei de longe, o sinal fechou, eu dei seta e fui na banguela. E fui devagarinho, o sinal fechado, eu parei. E antes de sair da igreja, eu curvei a cabeça e falei, Senhor, não sei como é que vai ser, eu vou embora, eu vou ter que acordar meu cunhado, meu pai, minha mãe, vai ser uma falação danada. Aí eu parei o carro, e de longe eu escutei o barulho de uma moto barulhenta. E essa moto veio cortando, e parou em cima de mim, assim. Eu olhei para o motoqueiro e deu para ver que tinha umas tatuagens subindo aqui pela orelha, aqui. Nada contra tatuagem, estou todo falando que eu vi, tá? Eu olhei para ele assim e eu perguntei, e aí, irmão, o que foi? Ele parou em cima de mim. Ele olhou para mim e disse, você é pastor? Eu enchi o peito, já estava bravo, não sei o que vai acontecer, e disse, sou sim, senhor. Ele disse, você estava pregando? Eu disse, há 4 dias eu estou pregando. Por quê? Desse jeito. Ele disse, e o culto foi uma bênção? Eu falei, foi uma bênção, graças a Deus. Ele do meu lado, assim, do meu carro aqui, ele virou para o lado, e eu pensei comigo, morri. Tem gente que morre e nem vê, irmão. Ah, morreu, pois não viu. Ele virou e puxou um tanto de dinheiro assim. Escolheu uma nota do meio. Eu me arrepiei igual um gato, como eu estou arrepiado agora. E colocou na minha mão e disse, põe gasolina no seu carro. E eu, como eu tinha sido grosso com ele, eu tentei me desculpar. Eu tentei falar assim, olha, e o sinal abriu. Ele olhou para mim e disse, não me agradeça. Foi Jesus que mandou te dar. Eu sei que é difícil acreditar nisso. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
O Espírito Santo fala por nós. Atos capítulo 13. A primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. A igreja, aspas, ainda não sabe o que vai fazer. E a Bíblia diz lá, está escrito no texto, Atos capítulo 3, verso 1, 2, 3, 4 e 5. Lá está dizendo que eles estavam servindo ao Senhor e jejuando. E o Espírito Santo falou: separa Paulo e Barnabé para uma obra que eu tenho de fazer na vida deles. Quando o Espírito Santo fala, irmãos, dê ouvidos. Sabe por quê? Eu fui para a igreja, para casa, eu não dormi aquela noite. Eu não consegui dormir. A minha esposa falou: filho, vai dormir. Eu disse: eu não consigo. E eu fiquei relutante em contar isso para a igreja. Não contei na quarta, não contei na quinta, não contei na sexta, e fui contar no sábado, no encerramento. Porque, como eu disse, isso é para a glória de Deus. Quando acabou, aliás, foi na sexta-feira. Aliás, desculpa, foi na quinta-feira. Não contei na quarta, era terça. Não contei na quarta, contei na quinta. Acabou o culto. Estou descendo as escadas da igreja, pastor Borba. Tem 4 seguranças atrás de mim. E 4 irmãos. Um chegou. Veja, irmão, isso não é relacionado a dinheiro, tá? Não é isso. Um chegou e me disse assim: irmão, eu vou te dar uma coisa. Eu disse: irmão, você entendeu a mensagem, né? Então, por favor, fique aí no teu lugar, não se aproxime de mim. Ele disse: não é relacionado a você e nem a mim. Porque na segunda-feira eu estava saindo para trabalhar. E eu e minha esposa conversando na cozinha. E eu disse, alguma coisa me disse assim: olha, eu vou perguntar para o irmão hoje se ele precisa de alguma coisa. Eu vim para a igreja, te cumprimentei e não falei nada. Aí o irmão veio e me contou essa história. E o que eu vou dizer, ele que falou, tá? É como se eu tivesse tomado um tapa na cara do Espírito Santo. Porque ele falou ao meu coração e eu não dei ouvidos. E quantas vezes, irmãos, nós fazemos isso? Quando alguém vem e diz assim: olha, fulano de tal precisa de uma visita. Aí você diz: não, o pastor vai. Alguém diz assim: olha, fulano de tal precisa de alguma coisa, vamos lá orar por ele ou por ela. Aí alguém diz: não, o ministério pessoal vai. Nós estamos querendo terceirizar a obra de Deus, ou terceirizar a obra do Espírito Santo na nossa vida. Nós clamamos por um avivamento na igreja, mas nós teimamos em não ouvir a voz do Espírito Santo, porque esse chamado é pessoal. O chamado do Espírito, irmãos, não é para uma igreja inteira somente, mas era para cada um de nós. Se cada um de nós que estamos aqui dessemos ouvidos ao Espírito Santo, hoje nós não teríamos aqui 50, 60 pessoas, nós teríamos 200, 300, porque eu não tenho dúvida que Deus incomodou o seu coração em algum momento para ligar para alguém, para incomodar alguém e dizer para ele que está aqui. Nós sabemos que no mundo, nós somos aproximadamente 24 milhões de adventistas, não são números redondos, aproximados. Mas você sabia que se cada um desses adventistas cuidassem da sua família, pedissem ao Espírito Santo para morar dentro da sua casa, cuidar do seu filho e da sua esposa, nós não seríamos 24 milhões, nós seríamos quase 50, o dobro desse número, e são números reais. Amados irmãos, que esses próximos dias sejam dias de profunda reflexão em relação à ação do Espírito Santo na nossa vida. Ser cheio do Espírito implica em ser ensinado por Ele. É o próprio Jesus que vai dizer aqui no capítulo 14 ainda, no verso de número 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Você sabe que tem muita gente, irmão, muitos de nós, perdendo literalmente a bênção,
Porque estamos distraídos demais, preocupados demais, ansiosos demais, temerosos demais. Amados irmãos, se a nossa vida se findar agora, o que será daquilo que nós temos ou possuímos? O que será? Nós passamos a nossa carreira no Evangelho, apostando na eternidade. Nós passamos a nossa carreira na igreja, ouvindo a voz do Espírito Santo, através da mensagem musical, através da mensagem explanada, a palavra de Deus, através das orações que já foram feitas aqui hoje. Mas o que Deus quer fazer conosco nesses dias é que nós estejamos atentos, assim como Samuel fez. Lembra do profeta Samuel, antes de ser profeta, ainda jovenzinho? Deus veio e falou com ele: Samuel. Ele levantou correndo, foi lá falar com o profeta Eli: o Senhor me chamou? Eli: não, dorme, menino. Ele foi lá pela segunda vez e o Senhor disse: Samuel. Ele se levantou de novo: foi o Senhor que me chamou. Aí o profeta entendeu: epa, tem alguma coisa aqui. E ele instruiu o menino a dizer: olha, da próxima vez que você ouvir alguém te chamando, fique de pé e diga: fala, Deus, porque o teu servo ouve. E foi assim pela terceira vez: Samuel, Samuel. E o menino se coloca de pé, e Deus fala: Samuel, estou para realizar uma obra no meio do meu povo, que todos que ouvirem lhes retinirão os ouvidos. Tamanha vai ser essa obra. Glória a Deus. Você crê, irmão, que o Espírito de Deus está aqui entre nós? E que hoje vai ser um dia diferente. Me perdoe pelos excessos. Eu sou assim mesmo, viu? Eu ainda acredito em coisas sobrenaturais. Eu acredito que o Deus que fez no passado ainda faz hoje. Eu creio que o Deus que fez coisas extraordinárias no passado podem e vão ser feitas também nos dias de hoje. Assim como foi feito com Bezaleel, quando Deus chama Moisés e mostra para ele o santuário celestial. Você conhece muito bem esse texto. E ele olha lá em cima e vê coisas extraordinárias. Agora Moisés desce e ele precisa replicar tudo que ele viu lá em cima. E o que é que Deus faz? Levanta um homem chamado Bezaleel, capaz de ler os desenhos, interpretar os desenhos, trabalhar com pedra, barro, madeira, bronze, ouro, tudo pelo poder do Espírito de Deus. Você crê que Deus quer fazer coisas grandes através da sua vida? E que ainda que nós não estejamos tão conectados nisso, o Espírito Santo vai fazer grandes coisas nesses próximos 10 dias. Eu gostaria de convidar você para orar comigo. E que você guarde no seu coração que ainda nesse tempo está na nossa teologia: se nós não clamarmos, as pedras clamarão, os livros cairão das prateleiras, e Deus vai completar essa obra nesse mundo. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Quero orar com você. Curva a sua fronte. Respira fundo aí. Levantamos cedo hoje. O nosso dia hoje está começando na presença do Espírito, da pessoa do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que fala conosco e que nos ensina de acordo com a vontade de Deus.
Pai amado, é no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que nós nos reunimos aqui essa manhã, Pai. Que esse primeiro dia traga fogo ao nosso coração, fogo do Espírito Santo, que nós possamos contagiar a nossa família, contagiar os nossos amigos, contagiar o nosso ambiente de trabalho e contagiar também a sua igreja. Pai, te pedimos uma vez mais, faz morada em nosso coração, e que nós possamos, Pai, usufruir dessa bênção, que é ter uma porção do Senhor dentro de nós, que é ter esse ajudador maravilhoso, esse conselheiro maravilhoso, esse príncipe da paz maravilhoso, esse Pai da eternidade maravilhoso. Nos conserve em graça, Senhor, e que a sua igreja continue avançando de forma pujante, sempre para a glória do seu nome. Derrama sobre nós um batismo espiritual, e que nesses próximos 10 dias, Senhor, sejam dias de renovo, de transformação de vida e de renovação do nosso ministério. É o que nós te pedimos, ó Deus, humildemente, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Muito bem, obrigado, Cláudio. Que Deus te abençoe. Para você também que veio aqui presencial, que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter vindo. Que você possa sair daqui cheio do Espírito Santo e conduzido por Ele. Tenha um bom dia. Para você também que nos acompanha aí pelas redes sociais, pelo nosso canal do YouTube, que Deus te abençoe também e obrigado por poder estar conosco. Seria bom se você estivesse aqui junto conosco, presencial. A gente sabe das possibilidades de cada um. Que Deus te abençoe e que você possa também receber aí o poder do Espírito Santo para esse dia, para seguir esse dia. E amanhã nós estaremos aqui novamente às 5h45 da manhã. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia. Lembrando para você que está aqui, nós temos o nosso lanchinho ali, para você ali comer, ir para o seu trabalho, para a sua casa. Que Deus te abençoe.